Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã, poder adorar esse Deus que é vivo, esse Deus que é maravilhoso e Ele está aqui conosco. Ele prometeu estar entre nós. E assim, mais uma vez, a presença dEle está aqui e nós celebramos isso. Eu costumo dizer que o que a igreja tem de mais precioso, além das pessoas que Cristo salva, que Cristo restaura, é a presença dEle. A presença do Senhor. É o que a igreja precisa buscar, é o que a igreja precisa preservar nesses últimos dias. É a presença do Senhor que faz toda a diferença. Na igreja, na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Então, falar de alguém sem ele estar presente, eticamente não é correto, certo? Eu não posso falar de uma pessoa que não está presente. Mas ele é tão ético que ele fala assim, fale de mim porque eu vou estar presente. Eu vou estar com vocês. Na realidade, essa obra sem Ele é impossível. É porque Ele está em nós, é porque Ele nos capacita, é porque Ele habita em nós. É que nós estamos aqui nessa manhã para dizer, Abba Pai, Paizinho querido, muito obrigado por essa redenção. Amém? Eu quero falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Eu sei que o Jonas já falou na introdução do louvor e eu gostaria que você falasse Feliz Páscoa à pessoa que está do seu lado. Fala, meu irmão, Feliz Páscoa. Porque é uma festa de celebração. Nós estamos aqui celebrando. Jesus nos ensinou a fazermos isso até que ele volte. E quando ele voltar, essa festa vai parar? Não. Aí ela só muda de lugar. Aí nós vamos celebrar com ele eternamente na presença dele nos céus. Aí se fala, é nos céus, é na terra. A gente vai entender isso na caminhada. Mas o que faz toda a diferença, o que faz o céu, ou a tua casa, ou a terra ser céu, é a presença do Senhor. Onde Deus habita tem céu. Onde Deus habita tem restauração. Então é isso que faz toda a diferença. E nessa manhã eu quero falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Êxodo 12:1 fala assim, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A celebração da Páscoa no Egito era somente um espelho do que iria acontecer. Através de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Oferecido como um único sacrifício. De uma vez por todas, para retirar o pecado do mundo. Por que nós podemos celebrar? Porque Cristo vive. Por que Ele vive? Porque Ele morreu, mas também ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. 1 Coríntios 5:7 fala, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi, agora Ele é o nosso Cordeiro. Agora eu faço parte desse rebanho. Ele é o meu pastor. Ele se tornou pastor. Era ovelha. E como ovelha se ofereceu por mim e por você. E falar da Páscoa, para nós falarmos da Páscoa, nós precisamos entender aonde isso tudo começou. Né? Porque talvez nós tenhamos um entendimento de Páscoa hoje que tem uma mistura de símbolos, de tradição, de uma série de situações que a gente vai aprendendo na caminhada. Né? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de algo que é verdadeiro. De algo que começou em algum lugar. E onde isso começou? Lá no Egito. O povo estava escravo, 430 anos. E esse povo começou a clamar ao Senhor. Eu não sei o que eles clamaram. Posso imaginar, talvez dizendo, Senhor, nos liberta dessa situação. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã falando, Deus, me liberta dessa situação. Quero dizer que você está no lugar certo, clamando para Deus, para aquele que Ele é capaz de restaurar essa situação. E esse povo começou a clamar, Deus, nos tire dessa situação. E Deus ouviu o clamor desse povo. E levanta quem? Moisés, um resgatador.
Moisés estava passeando com as ovelhas cuidando das ovelhas do sogro dele, e ele viu algo diferente no monte. Ele viu que uma árvore estava pegando fogo. E essa árvore não se consumia, esse fogo não consumia a árvore. Eu não sei por quanto tempo Moisés ficou observando essa árvore pegando fogo, a Bíblia não fala. Mas o que ele reparou é que o fogo não consumia essa árvore. E ele ficou curioso, se aproximou para poder entender melhor essa situação. Quando ele se aproxima desse cenário, ele ouve uma voz falando: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque este lugar que você está pisando é terra santa. E Deus revela para Moisés um propósito, que Deus tinha planejado para Moisés desde a criação dele. Se nós estudarmos e formos ler a palavra, a gente vai ver que desde o princípio Deus tinha um propósito com Moisés. Passou 40 anos no Egito, sendo formado, sendo informado, uma pessoa super capaz intelectualmente. Tanto é que escreveu os 5 primeiros livros. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Então tudo aquilo que Moisés recebeu lá no Egito como informação foi útil para o reino de Deus. Depois disso ele matou um egípcio e fugiu do Egito. Perseguido, foi parar em Midian, onde ali em Midian conheceu um sacerdote que era Jetro. E esse sacerdote começou a trabalhar na vida de Moisés. Moisés formou família em Midian. Moisés teve filhos em Midian. Né? E ele apacentava as ovelhas do seu sogro. Ou seja, talvez para Moisés, aquela situação que ele estava vivendo era o fim, ou era aquilo mesmo que ele iria viver para o resto da sua vida. Cuidar de ovelhas, cuidar da família e aquele cenário todo. Mas só que um dia ele teve um encontro com Deus. Literal, um encontro com Deus. E a partir daquele momento, ele pôde entender, ele conseguiu ampliar o conhecimento e o entendimento e o propósito que Deus tinha na vida dele. Foi onde justamente nesse cenário que Deus envia Moisés de volta para o Egito. Para ser agora aquela pessoa que saiu fugida, perseguida do Egito, agora ele volta como um libertador. Alguém que Deus estava colocando na vida de Moisés uma responsabilidade tremenda. Tanto é que Moisés fala assim: eu não sou capaz, Deus. Tenho dificuldade até na comunicação. Ele começou a colocar um monte de impedimentos para não fazer a obra. Chega um momento que Deus fala assim: Moisés, você não está entendendo, eu vou te usar. Já que você não está entendendo, Moisés, eu vou adequar um pouco o processo para que você entenda que eu vou te usar. Então eu vou falar com você, Moisés. E você fala para Arão. E Arão fala para o povo, mas eu vou te usar. E Moisés volta para o Egito, levando uma mensagem de Deus para Faraó, falando assim: deixa o meu povo ir. E Faraó, a gente sabe da história, ele não queria deixar o povo hebreu sair do Egito. Se passaram 9 pragas. Na 10ª praga é onde entra o cenário da Páscoa. É onde justamente aqui começa o processo de restauração desse povo. E agora eu quero ler o contexto de Êxodo, capítulo 12, verso 1. Eu peço que vocês me acompanhem, por favor. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, o mês de Abibe, março ou abril. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Verso 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Verso 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã.
Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, ou pass over, não atingirei com juízo. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Verso 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? Olha assim comigo, fala: Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que me orienta, me exorta, me ensina e me edifica. Fala comigo nessa manhã. Extrai dela nessa manhã os nutrientes que vai me alimentar, em nome de Jesus. O que é necessário para a celebração da verdadeira Páscoa? Né? Como eu falei no começo, a Páscoa ela é envolvida de símbolos. Se a gente for ver hoje o que significa a Páscoa, como a gente celebra a Páscoa, a gente vai ver que tem símbolos. Mas existe uma verdadeira Páscoa, que é aquela Páscoa que está na Bíblia, que é aquela Páscoa que traz vida, é aquela Páscoa que traz redenção nas nossas vidas. E é essa Páscoa que nós, como cristãos, precisamos entender. A Páscoa é a comemoração mais importante da igreja. Mais importante, porque aqui nós estamos celebrando a vida de Deus. A vitória de Cristo é a minha e é a sua vitória. E é isso que nós estamos aqui tratando. Esse povo estava preso lá no Egito por mais de 400 anos. E Deus começa um processo de restauração na vida deles. E começa a falar através de espelho o que viria a acontecer no decurso dos anos. A Páscoa lá do Egito aponta para o sacrifício de Cristo. Tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento é um espelho daquilo que viria a ser realizado no Novo Testamento. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Ele é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Né? Então, o que é necessário para celebrar a Páscoa? A primeira coisa, oferecer um cordeiro sem defeito. Êxodo 12:5 fala assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Isaías 53:9. Não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. 1 Pedro 2:22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. De quem nós estamos falando? Aquele cordeiro que era necessário ser escolhido, ser um cordeiro sem defeito, um cordeiro de 1 ano, para ser apresentado como sacrifício, apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. Aquele que nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. Aquele que levou sobre si as minhas iniquidades. Aquele que morreu por mim. O justo de Deus se ofereceu como sacrifício. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o sangue que foi derramado naquela cruz, que perdoa a todos que o aceitam. Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício pascal, sem defeito. João 1:29 fala assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. Aí você pode falar assim: por que o pecado do mundo ainda não foi tirado? Já foi. De muitas pessoas o pecado já foi tirado. Mas Deus tem um propósito de tirar o pecado. Vai chegar um dia que todo o juízo, que o juízo de Deus virá sobre o pecado e vai retirar o pecado do mundo.
como aconteceu no Egito. Chegou um momento que Deus, através do juízo de Deus, Deus tratou aquela nação. Mas nós vivemos um tempo que existe a graça de Deus. A graça de Deus é uma porta que eu posso entrar nela através do sacrifício de Cristo. E por causa da graça de Deus, eu não sou tratado segundo os meus pecados. Eu sou tratado pela benevolência do Senhor. Porém, eu preciso que eu e você, eu preciso entender algo, igreja, você precisa entender algo. Vai chegar um momento que as portas da graça, elas vão se fechar. E que o juízo de Deus virá sobre a terra. Essa é a mensagem completa do Evangelho. Existe graça para mim e para você hoje. Eu posso entrar por essas portas, ser redimido e ser restaurado. Aqueles dois ladrões que estavam crucificados, um do lado direito, outro do lado esquerdo de Jesus. Um falava assim: se tu és o Filho de Deus, por que você não desce daí? É porque a cruz não era para Jesus se salvar. A cruz era para ele me salvar e para te salvar. Se ele descesse daquela cruz, ele não cumpriria o propósito de Deus. O propósito de Deus era o Cordeiro ser imolado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos novamente ter acesso ao Pai. A morte de Cristo rasgou o véu de cima a baixo, e hoje nós temos acesso à presença do Senhor. Essa é a verdadeira Páscoa, onde eu passo a me relacionar novamente com Deus, onde eu passo a ter um relacionamento restaurado em Deus. Em Êxodo 12, a parte B, 12:6, a parte B fala assim: e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificara à tarde. Lucas 23:44, mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, e a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Então a primeira coisa que eu preciso entender, qual o significado da Páscoa? Existe um cordeiro sem defeito que foi apresentado por mim e por você. Que ele morreu para nos dar vida e nos dar vida em abundância. A morte dele nos dá direito de nós vivermos a sua vida. Fala assim: a morte de Cristo me dá direito de viver a sua vida, uma vida abundante. É isso que Deus tem para mim e tem para você. Por isso nós estamos aqui celebrando uma grande festa. A morte de Cristo, na morte dele, ele derramou o sangue dele. Por isso, segundo lugar, é necessário aspergir o sangue nos umbrais das portas de cada casa. Êxodo 12:7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. A verdadeira Páscoa começa com um posicionamento. Era necessário, depois da orientação que o povo recebeu, que precisava pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e imolar esse cordeiro, derramar o sangue desse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais, colocar nas laterais, ou aqui falando na linguagem de hoje, nos casing da porta. Ou seja, onde você vê sangue, o sangue cria um impacto, ou não é? Se você está passando por aqui e você vê uma mancha de sangue no chão, isso vai gerar um impacto em você ou não vai? O sangue tem essa propriedade, ele gera isso. Imagina você, cada casa, os umbrais da porta estavam manchadas de sangue. Isso significava que aquela casa estava debaixo da cobertura do Cordeiro de Deus. Aquele sangue, aquele cordeiro, iria evitar a morte do primogênito daquela casa. Agora existe um propósito desse sangue. A gente não aplica mais o sangue nos umbrais das portas. Agora o sangue deve ser aplicado na minha vida e na sua vida. Porque o sangue de Cristo nos purifica. O sangue de Cristo nos justifica. O sangue de Cristo nos perdoa. O sangue de Cristo nos comprou para ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa.
Através do sangue de Cristo, nós temos a liberdade de entrar à presença do Senhor. Não há condenação sobre a minha e a sua vida, sabe por quê? Porque existe o sangue de Cristo. Quando o inimigo olha para mim e para a sua vida, quando ele olha para a minha casa e para a sua casa, ele vê o sangue aspergido sobre ela. E ele não pode tocar, porque é propriedade de Jesus. Hebreus 9:22 fala assim: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Aquele primogênito que foi poupado lá no Egito, por causa do derramamento do sangue do cordeiro, o pai ofereceu o primogênito dele e fez derramar o sangue dele para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso, pudéssemos fazer parte dessa família novamente. O pai não evitou que o primogênito dele derramasse seu sangue para que nós pudéssemos ter vida, para que o sangue de Cristo estivesse sobre as nossas vidas. Terceiro lugar, é necessário comer o cordeiro por inteiro. Êxodo 12:8, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Verso 9, não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Verso 10, não deixem sobrar. Jesus se entregou por inteiro, por isso ele espera que eu e você também venhamos nos entregar por inteiro. Esse é o dia. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Essa decisão deve ser feita hoje. Integridade. Quando você casa com tua esposa, ela espera de você o quê? O que ela espera de você? Pode falar. Fidelidade. Mas eu falei uma palavra. O que é a integridade? Ser inteiro. A sua esposa espera, marido, que você seja inteiro dela. Marido, você espera que a sua esposa seja inteira sua. Igreja, Jesus espera que você seja inteira dele. Um relacionamento de integridade. Jesus, quando ele morreu, ele se entregou por inteiro. E ele espera que nós venhamos fazer isso da mesma maneira. Por quê? Comer o cordeiro por inteiro é o mesmo que renunciar à sua própria vida por amor a Cristo. Nós queremos comer esse cordeiro por inteiro? Sim? Então é necessário o quê? Para comer o cordeiro, eu preciso renunciar à minha própria. Não é a vida do meu irmão, é a minha própria vida. Senão eu não consigo comer o cordeiro por inteiro. Senão eu vou ser seletivo. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso não sei o quê, isso não sei o quê. Como muitas vezes nossos filhos são. Estou falando do meu. Esse menino é chato para comer. Guess what? Aproxima que você vai ver a origem. Não tem nada de mal, não. É assim mesmo. Você vai ter que se virar nos 30. É ou não é? Nós não podemos ser seletivos com esse princípio. O cordeiro deve ser comido por inteiro. Por inteiro. Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que acontece? Quem escreveu isso? Quem escreveu isso? O próprio Jesus. Se eu não renunciar a tudo, eu não consigo ser um discípulo íntegro. Um discípulo inteiro. Não estou falando de falhas, estou falando de integridade. 4. Manter-se vigilante. Êxodo 12:11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa
do Senhor. Como eles deveriam comer fazer aquela ceia? Como eles deviam celebrar aquela ceia? Prontos para viajar. Você, quando criança, que o pai falou assim, amanhã a gente vai viajar, a gente vai sair cedo. Você dormiu vestido? Não. Eu já fiz isso. Tamanha ansiedade para poder sair de casa, para poder viajar. A mãe bate no quarto e fala assim, está na hora. Eu falo, estou pronto, já estou cingido com cinto, né, cajado na mão, sapato nos pés. Para onde que a gente vai? Dessa maneira deve ser celebrada a Páscoa do Senhor. Como? Pronto para fazer uma viagem. Pronto para sair e para nós sermos levados para o lugar que Deus tem preparado para mim e para você. Prontos quando? Hoje. Hoje. Hoje nós precisamos estar prontos. Como que eu posso me aprontar? Mateus 25, verso 6. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam ao seu encontro. Verso 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Como que essas virgens, tinham 10 virgens. 5 estavam prontas e preparadas. E 5, como elas estavam? Não estavam preparadas. Não estavam prontas. O que define essa situação? As virgens prudentes se prepararam com as lâmpadas cheias. Porque a meia-noite fala de um tempo difícil. A meia-noite fala de um tempo complicado. E para você ver a noite, você precisa ter luz, precisa ter fogo. E o que produz fogo e o que produz luz? O óleo do Espírito Santo. É assim que a igreja precisa estar nesses últimos dias. Você precisa, eu preciso estar cajado na mão, cinto posto, sandália nos pés e a botija ou a vasilha cheia de azeite, porque é Páscoa do Senhor. Ele prometeu que iria voltar. Ele prometeu que iria voltar para me resgatar. Não falou quando, mas ele prometeu que isso iria acontecer. Então nós não podemos deixar que os nossos ouvidos fiquem com comichão, achando que Jesus vai voltar lá não sei quando. Não sei, a gente não sabe. Porque Abacuque falou, a visão ela vai se cumprir. Se demorar um pouco no teu tempo, no Cronos, no Kairos já está pronto. Espera, porque ele não vai falhar, ele vai voltar. Fala assim, espera. Fala seu nome, fala, Marciano, espera. Porque ele não vai falhar. Ele vai. Essa é a Páscoa do Senhor. Quero aplicar essa palavra e depois a gente vai celebrar a ceia. Quero aplicar agora em 2 pontos finais. A verdadeira Páscoa traz, primeira coisa, libertação. Êxodo 12, 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Páscoa me libertou, assim como libertou aquele povo lá do Egito. Aqueles que celebraram a Páscoa, aqueles que receberam o sangue do Cordeiro, eles foram libertos daquela escravidão. Eu e você, nós somos também libertos de quê? De uma escravidão. Qual a escravidão? Do pecado. Jesus entrou lá no mercado de escravos e nos retirou, pagando o preço, e colocou lá naquela cruz, escrito assim, tetelestai, não devem mais nada a ninguém, eu resgatei, eles são agora minha propriedade. O sangue de Cristo nos libertou. Você é livre, você é uma pessoa livre em Cristo Jesus. Você entende o que significa isso?
Nós não entendemos muito, porque nós nascemos numa sociedade onde não existe a escravidão literal. Existe a escravidão do vício. Quem foi liberto de um vício sabe o que significa isso. Quem estava preso emocionalmente sabe o que significa isso. Alguém que, se porventura alguém foi preso de uma maneira literal, encarcerado, depois que ele foi livre dessa sentença, se você perguntar para ele, ele vai falar para você exatamente o que significa isso. Nós vivemos num sistema livre, porém estamos muitas vezes presos. Sem entender o princípio que Cristo nos libertou totalmente. A palavra que Jesus dava para as pessoas que se aproximavam e entendia isso. A palavra que Jesus deu para o ladrão que entendeu que a graça estava à disposição dele. E o ladrão falou assim, lembra de mim, Jesus. Lembra de mim, Jesus. Você não merece estar aqui, mas nós merecemos estar aqui. Nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos. Você não, Jesus. Você não fez nada para estar aqui. E Jesus, o que Jesus fala para ele? Eu te faço livre. Porque você entende essas coisas, eu te faço livre. Hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. Jesus é o único acesso que o homem tem para se aproximar do Pai. Por isso que para nós recebermos a salvação, para nós recebermos a redenção, eu preciso primeiro receber a Cristo. Jesus não é uma opção de vida. Para rico, pobre, raça, não é uma opção. Jesus é uma necessidade para receber a vida eterna. Esta é a verdadeira Páscoa. É mais que muitas vezes simbolizar, ou mais que muitas vezes celebrar algumas coisas. A verdadeira Páscoa, ela traz comunhão e ela restaura a comunhão minha com meu Deus. A verdadeira Páscoa tem a capacidade de restaurar a minha comunhão com meu irmão. Segundo lugar, comunhão. Êxodo 12, 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como decreto. A festa da Páscoa deveria ser observada anualmente. Desde lá do Egito, todos os anos, no primeiro mês do ano, que é mais ou menos o mês de Abib, que é março ou abril no calendário judeu, o povo ia para onde? Para Jerusalém para fazer a celebração da Páscoa. Com 13 anos, os pais foram celebrar a Páscoa em Jerusalém. E ele ficou lá discutindo das coisas que eram as coisas do pai dele. E esse processo, anualmente, deveria ser feito. Até chegar um dia que Jesus, juntamente com seus discípulos, na festa da Páscoa, na ceia da celebração da Páscoa, ele comemora uma ceia com seus discípulos. Naquela ceia, tinha alguma coisa diferente. Faltava um cordeiro para celebrar aquela ceia. Só que ele se ofereceu como cordeiro naquela ceia, naquela Páscoa, de uma vez por todas. Para perdoar o meu e para perdoar o seu pecado. A ordem é manter a celebração. Vamos celebrar a Santa Ceia até que ele venha. 1 Coríntios 15, 25 fala assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Então nós estamos anunciando, nós estamos fazendo um anúncio que nós iremos celebrar algo em nome de Cristo até que ele venha.
um dia, nós, Igreja de Cristo, iremos celebrar essa ceia juntamente com o Cordeiro de Deus. E aí iremos celebrar 7 anos das bodas do Cordeiro, uma grande ceia. Amém?